Olá, boa noite, a paz do Senhor, mais uma sexta-feira com Deus, amém? Hoje Deus certamente irá falar ao seu coração, uma mensagem poderosa que o pastor Helder Luca trouxe para nós num dia destes que nós tivemos na comunidade aqui de Rana, nesta igreja também abençoada. É uma mensagem poderosa que nos mostra, na verdade, o Deus a quem nós servimos, que tem o poder para transformar as circunstâncias, as nossas vidas, tudo à nossa volta. Fique e assista até ao fim.
lá em Hebreus, o chama também de um dos heróis da fé. Mas antes de nós lermos esta passagem, a nossa expectativa em relação aos heróis, a nossa expectativa de uma perspectiva humana é que os heróis são aqueles que realizam grandes feitos, não é? Um herói é alguém que realiza grandes feitos, mas os heróis da Bíblia são aqueles que submetem-se à vontade de Deus, que antes de verem Deus agir, já confiam, acreditam, colocam a sua fé. É isto que é um herói da fé. Não é alguém que realiza grandes feitos, porque é o Senhor que realiza através da nossa vida. Nós que o temos como Senhor e como Salvador, colocamos diante dele e diante dele nós declaramos a nossa incapacidade, a nossa dependência em relação a ele. E eu gosto de exemplos da palavra de Deus no sentido de nos mostrar a humanidade e a fragilidade humana dos grandes homens de Deus. Amém? Eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu sou um homem e eu também sou falível e eu também tenho as minhas fragilidades, eu também tenho os meus questionamentos da alma, eu também tenho os meus conflitos da alma, eu também tenho os meus dias complicados. E sabendo que Deus mesmo assim trabalha na nossa vida, sabendo que Deus mesmo assim tem solução, sabendo que Deus continua a cuidar, continua connosco, assim como continua com este homem, irmãos, dá-me uma esperança, dá-me uma confiança tremenda. Porque se Deus se usou do Abraão, Deus também se pode usar do Helder, Deus também se pode usar de cada um de nós. Amém? Isto não tem a ver com a nossa capacidade, isto tem a ver com o que Ele pode fazer através da nossa vida. Porque nós olhamos para um herói da fé e nós agora olhamos para este texto, nós conseguimos compreender que ele também sofria das mesmas fragilidades do que nós. Amém? Amém. Então a palavra de Deus diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hades dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Elisézer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele de que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, glória a Deus, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Amém? Amém. Abraão, irmãos, sofria das mesmas angústias, das mesmas lutas, dos mesmos medos em relação ao dia da manhã, que muitas vezes nós sofremos na vida. Amém? Mas é interessante, irmãos, e isso tem que ser a nossa segurança, isso tem que ser a nossa esperança, isso tem que ser a nossa confiança, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o compromisso dele em relação à nossa vida é de cuidar da nossa vida. Amém? O compromisso dele em relação à nossa vida é que ele estará conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Amém? E isso nós conseguimos ver neste relato. Nós conseguimos ver um homem que estava com um problema, que estava com uma angústia no coração. E antes de ele revelar a sua angústia do seu coração, e que depois nós conseguimos ver no texto que acabamos de ler, Deus falou com ele. Deus falou porque conhecia o coração de Abraão. Tu que estás aqui nesta manhã, eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus conhece o teu coração. Deus conhece
à forma como tu chegaste aqui nesta manhã. Deus conhece as tuas angústias, Deus conhece os teus sofrimentos, Deus conhece os problemas de ansiedade que vêm ao teu coração em relação ao dia da manhã. Há questionamentos que tu tens na tua alma, há conflitos que tu tens na tua alma que tu não os confessas a ninguém, mas Deus conhece e Deus deu uma palavra a Abraão. Antes de Abraão lhe pedir uma palavra, Deus tinha uma palavra para o seu servo. Amém? Então Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem uma palavra para a minha vida. Amém? Irmãos, eu quando estava a pensar neste texto e eu busco Deus no meu dia a dia, eu tenho um relacionamento com Deus e aquilo que me preocupa no dia a dia eu coloco aos pés de Jesus. Eu ontem pregava lá em Trajoso da necessidade que nós temos de ir aos pés de Jesus. E foi em relação, Deus deu-me aquela mensagem em relação a algo cotidiano que eu vi, um sofrimento que eu consegui observar que está-nos a vir, infelizmente, por causa do Covid-19. E esta mensagem veio à minha vida quando eu... Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ir observando o nosso coração, temos que pedir ao Senhor para ir sondando o nosso coração e temos que estar sensíveis aos conflitos que vão no nosso coração e ouvir, discernir a voz de Deus, ir aos pés de Jesus, para que não nos aconteça este tipo de situações. Amém? A palavra de Deus, irmãos, nos mostra aqui que Deus sabia que Abraão tinha um problema. Reparem o que é que Deus diz a Abraão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Deus deu-lhe uma visão e Deus disse-lhe, olha, Abraão, não temas. Então nós conseguimos compreender, irmão, Deus não diz, olha, o teu problema é este ou aquilo ou aquele outro. Mas Deus, ao dizer não temas, Deus está-nos a dizer que ele tinha um problema. Não é? Ele estava com medo em relação a uma situação. E nós, olhando para o texto, nós conseguimos compreender qual é que era a preocupação daquele homem. A palavra de Deus diz que ele tem uma visão do Senhor. Isto quer dizer que o Senhor estava a compreender o seu coração, estava a compreender os medos que estavam a ser gerados no seu coração. E Deus diz a Abraão, Abraão, não temas. E o medo que aquele homem tinha, irmãos, é um medo diferente do teu ou do meu, porque nós somos indivíduos diferentes. Mas os princípios da palavra de Deus aplicam-se a todos nós. Os medos do Pedro em relação à vida são diferentes dos meus. Os medos que eu tenho na minha vida são diferentes ali ao irmão Francisco. Mas Deus quer tratar dos nossos medos com princípios bíblicos. Então a palavra de Deus diz que Deus disse a Abraão, não temas. E o medo aqui de Abraão era em relação a um descendente. Era em relação a um filho. Ele era um homem com bastante riqueza. Ele era um homem que tinha uma mulher que ele muito amava, Sara. Ele era um homem que tinha servos. Ele era um homem que tinha gado. Tinha bastante riqueza mesmo. Mas a preocupação dele, porque era algo que estava bastante impregnado naquela cultura, era a necessidade de ter um descendente, a necessidade de ter um filho. Era algo mesmo bastante importante para aqueles homens daquele tempo. E ele estava a pensar na sua situação, e ele devia estar a pensar assim, eu tenho tudo, mas não tenho o essencial. Quem é que vai dar continuidade ao meu projeto de vida? Porque era assim que se pensava naquela altura. Quem é que vai dar continuidade ao meu projeto de vida? Eu tenho os empregados, eu tenho o gado, eu estou debaixo de uma chamada de Deus. Deus tem um território que me vai dar. Eu sei que estou nas mãos de Deus, mas falta-me o descendente, falta-me a minha continuidade. E por causa disso o coração dele se encheu de medo. Irmãos, nós temos que ter cuidado com o medo. O medo, irmãos, quando não controla a nossa vida, o medo até faz bem às vezes. Eu falo por mim. Como eu estava a falar, os nossos medos são diferentes. Eu, por exemplo, tenho algum receio em andar de carro em alta velocidade. É um receio. É uma defesa natural da minha condução. Se calhar ali o meu amigo Pedro, se calhar não tem. Estou eu aqui a adivinhar pelo estilo. Os medos são diferentes. Os medos são diferentes. Mas às vezes este tipo de medos faz-nos bem. Ou não é? Agora, medos que controlam o nosso coração,
Medos que deixam de colocar Deus como o Senhor da nossa vida. Medos que deixam de colocar Deus como aquele que traz todas as bênçãos à nossa vida. Irmãos, medos que superiorizam-se à pessoa de Deus são medos que Deus não quer no nosso coração. E que Deus quer tratar no nosso coração. Que Deus quer retirar do nosso coração. A primeira palavra que Deus dá a Abraão diz: olha, não temas, tira o medo do teu coração. Tu estás com uma ansiedade em relação ao futuro, em relação ao teu descendente, mas eu sou o Senhor do dia da manhã. Sou eu que vou cuidar de ti. Abraão, tira o medo do teu coração. Eu vou cuidar de ti. E a mesma palavra Deus traz à nossa vida. Não temas. Eu não sei o que é que está-te a preocupar nestes dias, nesta manhã de sábado, mas em nome de Jesus leva esta palavra gravada no teu coração. Não temas. Amém. Não deixes que o medo controle o teu coração. Em relação ao futuro, em relação a uma circunstância que tu estás a viver. Se tu entregaste o teu coração e a tua vida a Jesus, Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai tratar da tua situação. Ele tem a solução para o teu problema. Amém. Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos mostra que a primeira frase que Deus diz a Abraão é: não temas. Deus queria trabalhar nos temores e nos medos de Abraão. Não temas. É uma ordem do Senhor. Deus não fez uma sugestão. Deus não fez uma sugestão. Deus não nos dá sugestões. Deus dá-nos ordens. Amém. Nós estamos a viver um tempo que muitas vezes, e mesmo dentro do povo de Deus, que nós pensamos que os princípios da palavra de Deus, daquilo que Deus traz à nossa vida, são sugestões, não são ordens, porque Ele é o Senhor. Agora, se tu vais as viver ou não, isso já é contigo. Então Deus dá-lhe uma ordem: Abraão, não temas. Então eu chamei-te. Gênesis 12 diz que Deus faz uma chamada a Abraão, que morava em Ur dos Caldeus. Deus chama um homem. A palavra de Deus diz lá em Josué, no último capítulo de Josué, que este Abraão servia, ele e o seu pai, a deuses estranhos. Na palavra de Deus, serviram outros deuses. Idolatria chama-se prostituição. E é o termo que vem lá em Josué. O que é que isto quer dizer? Que só a graça de Deus para alcançar este homem. Só a graça de Deus para alcançar a nossa vida. E Deus estava-lhe a dizer: epá, a minha graça chegou à tua vida. Não foi pelo aquilo que tu és, mas foi pelo meu amor. A minha graça te chegou. O favor imerecido chegou à tua vida. Eu te chamei e eu tenho vindo a cuidar da tua vida. Porque é que tu estás a deixar que o medo se instale no teu coração de tal maneira que os teus pensamentos só se centram acerca desse medo de como será o futuro do teu povo e daqueles que têm a responsabilidade? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, mais uma vez eu digo, Deus cuida da nossa vida. Amém. E então Deus diz-lhe: não temas. Não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Eu cuido de ti. Eu sou a tua defesa. O que é que anda-te a atacar? Qual é o problema que tem minado a tua cabeça? Eu te defendo. Eu cuido de ti. Eu sou a tua defesa. Não contes contigo. Conta comigo. Não contes comigo. E Deus está-nos a dar uma palavra: olha, não temas. E não temas porquê? Porque sou eu que te vou defender. Eu sou o teu escudo. O escudo aqui fala de uma arma de defesa. Deus está a dizer: olha, sou eu que te vou defender. Sou eu que vou cuidar, Abraão. Porquê que estás com medos? Porquê que estás a deixar que esses medos penetrem o teu coração? Que esses medos governem o teu coração? Eu sou o teu escudo. Amém. Em relação a uma situação de desemprego, um ataque direto, Deus é o nosso escudo. É Deus que nos defende. É Deus que nos defende das ciladas do inimigo, quando cria pessoas que levantam calúnias contra nós, quando pessoas nos ofendem. É Ele que nos defende, não somos nós. Não é na carne que nós vamos resolver estes problemas. Irmãos, ontem
nós estávamos a ver uma situação e eu dei lá um toquezinho em Trajou-se. Irmãos, nós vimos uma situação que montes de crentes nas redes sociais criticavam a justiça portuguesa. E eu compreendo a dor dos portugueses, que é a mesma do que a minha, apesar de eu não falar em política, e vocês sabem-no, e não vou falar da situação concretamente, irmãos, mas Deus é a nossa defesa. Deus é a defesa desta nação. Amém? Nós temos que confiar no Senhor. Amém? Deus vai tratar das situações. Deus vai tratar da situação. Mesmo que a justiça humana esteja corrompida, mesmo que a justiça humana não esteja a funcionar, é Deus que tem a última palavra. Porque Ele está no controle de todas as situações. Porque Ele é Rei e Senhor. Glória a Deus. Amém? Ele é a nossa defesa. Amém. Então nós nunca devemos se sentir desamparados. E eu estava a dizer este exemplo da nossa justiça ontem, porque eu vi irmãos da fé que quase sentiam-se desamparados. Parecia quase que nós estamos aqui e que já nada vale a pena. Irmãos, nós somos cidadãos do céu. Glória a Deus. Amém. A nossa pátria não é esta. A nossa pátria não é esta. Não é aquele juiz de ontem. Não é sobre aquele juiz de ontem. Nós esperamos justiça. O nosso Deus é justiça. O nosso Deus é justo. E Ele vai julgar a toda a gente com justiça. Amém? Então nós vemos na palavra de Deus, claramente, Deus dá uma ordem a Abraão. Deus dá uma ordem a todos nós nesta manhã. Não temas. Independentemente da tua circunstância. Não temas. Glória a Deus. Segundo, eu sou a tua defesa, Abraão. Eu sou a tua defesa. Tu estás preocupado com o quê? Eu já estou a cuidar das coisas? Sou eu que trato das coisas? Qual é o teu problema, Abraão? E sou a tua recompensa. Glória a Deus. Aleluia. Deus já tem para a nossa vida aquilo que nós não imaginamos. Amém? Deus tem para a nossa vida aquilo que nós não imaginamos. E há coisas que ficam gravadas no nosso coração, não é? E um dia Jesus alcançou a minha vida, deu-me perdão dos meus pecados e começou uma obra de restauração na minha vida, de restauração no meu coração. Começou a trabalhar no meu coração lentamente, porque Deus não faz assim. Deus não faz assim. Deus tinha um galardão para a minha vida. Deus tinha uma obra para completar na minha vida. E Ele fez uma obra, ela não reconhece que foi Ele que fez. Mas eu, olhando para o que eu era e para o que eu sou, eu consigo reconhecer a obra que Ele fez na minha vida. Amém. Sabem porquê? Porque Ele trabalha na nossa vida. Amém? Porque Ele tem um galardão para cada um de nós. O maior galardão que Ele tem para a tua vida é que o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. O teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Mas eu estava a pensar, glória a Deus pela obra que tu fizeste na minha vida. Deste-me credibilidade. Deste-me princípios que tu tens. Fizeste uma obra exterior e interior. Glória a Deus. E as pessoas que são próximas reconhecem isso. Reconhecem o que tu és. Amém? Então Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Deus tinha o galardão para Abraão. Deus estava a dizer, olha, não é dentro da tua casa um servo que vai ser o teu descendente. Eu tenho um plano para a tua vida. E o plano que eu tenho para a tua vida é maior do que o que tu pensas. É maior do que aquilo que tu consegues projetar. Porque tu, na tua mente, o teu medo está centrado que a tua mulher é estéril e que vocês têm idade avançada e que é impossível. Mas para mim não há impossíveis. Quando eu escolho dar, eu dou e ninguém me vai impedir. Eu sou o Senhor. Amém. Amém. Deus tinha um galardão para Abraão. E Deus tem um galardão para a nossa vida. Na medida em que nós confiamos nele como Abraão. A palavra de Deus diz que Deus trabalha ali na vida de Abraão, irmãos. E Deus não faz logo as coisas todas no tempo em que nós queremos. Não é? E ele, depois desta conversa, Gênesis 15... A Sara não teve logo uma criança. Ou teve logo uma criança? Não. Deus deu-lhe uma promessa.
E os heróis da fé, que é o que Deus espera que nós sejamos, são aqueles que se agarram a uma promessa de Deus com todas as mãos e dizem: Senhor, eu ainda não estou a ver, mas eu confio. E então a palavra de Deus diz que Deus leva Abraão ao exterior, mostra as estrelas do céu e vira-se para Abraão e diz assim: Abraão, aqui está a promessa que eu tenho para a tua vida. Olha, a tua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu. E passado 3.000 e tal anos, nós estamos aqui nesta manhã e nós somos filhos da fé, filhos de Abraão. Amém? Nós fazemos parte dessa descendência. Amém? Glória a Deus. Então Deus vira-se para Abraão e diz assim: olha, aqui está a tua descendência. E a palavra de Deus diz que Abraão creu. Ele não viu, mas ele creu. Glória a Deus. É isso que Deus espera da nossa vida. Não tenhas temor no teu coração. Confia que Deus é o teu escudo. É Deus que está a zelar pela tua vida. É Deus que está a cuidar da tua vida. É Deus que está a tratar da tua vida. E acredita que Deus tem galardões, Deus tem recompensas, Deus tem bênçãos que nós não conseguimos compreender. Há um cântico que diz: conta as bênçãos. Conhecem esse cântico? Conta as bênçãos. O que é que isto quer dizer? Vai-te relembrando do que Deus já fez na tua vida. E é isso que nós temos que fazer como crentes. Relembrar aquilo que Ele já fez na nossa vida, para que nós nos enchemos de fé, para nos agarrarmos àquilo que Ele tem falado ao nosso coração em relação àquilo que Ele irá fazer no futuro. Amém? E nós vamos ser surpreendidos com aquilo que Ele vai fazer no futuro em relação à nossa vida. Amém? Eu sou alguém que estou surpreendido com a obra que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Amém? Estou completamente surpreendido. As bênçãos que Ele tem trazido à minha vida são muito maiores do que eu mereço. Eu não mereço nada do que Ele tem trazido à minha vida, mas Ele o faz. E se Ele o fez na vida do Abraão, e se Ele o fez na vida do Hélia, Ele também tem para a vossa vida. Amém?
obrigado por ter assistido a esta mensagem, obrigado por ter ficado até o fim e domingo de manhã estaremos de novo, agora presencialmente, amém? Nossos cultos realizam-se às 10 da manhã aqui em Trajose, sempre são bem-vindos.